O tema aqui, um dia depois de rejeitar o plano do Hamas para a libertação dos reféns, o governo de Benjamin Netanyahu fez hoje uma nova proposta, de acordo com a agência Axios, que cita fontes israelenses. Em vez da retirada definitiva das tropas, como exigia o grupo islâmico, Israel propõe uma trégua de 2 meses, que seria maior no conflito até agora, além da libertação de prisioneiros palestinos em troca da soltura de todos os reféns e dos corpos daqueles reféns que foram mortos. A Mariana Janjacum, de Nova York, tem as informações. No sul de Gaza, a ofensiva israelense se intensifica, principalmente a oeste de Khan Yunis. Os militares dizem que combatem uma organização terrorista que se esconde em meio à população civil. Na casa de um dos militantes, os soldados descobriram a entrada para um túnel que, segundo o exército, serviu de cativeiro para os reféns. Desenhos feitos por crianças foram encontrados ali. As forças de defesa disseram ainda ter combatido homens do Hamas lá dentro. A estrutura subterrânea de 830 metros de extensão contava com acomodações, banheiro, cozinha, eletricidade e portas à prova de explosões. Havia ainda uma câmara central onde ficariam os capturados, mas não havia mais ninguém ali quando foi encontrada. Em Israel, a pressão pelo retorno dos reféns só aumenta. Nesta segunda-feira, parentes de israelenses sequestrados pelo Hamas invadiram a sessão de um comitê do parlamento em Jerusalém, exigindo que os parlamentares façam mais para tentar libertar os familiares. Cerca de 130 pessoas continuam capturadas. O protesto acontece um dia depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitar as exigências do Hamas para soltar os reféns. Entre elas, a retirada completa das tropas da faixa de Gaza, a soltura de combatentes presos e a manutenção do Hamas no poder em Gaza. Netanyahu diz que se tivesse aceitado o acordo, os soldados teriam morrido em vão, que não seria mais possível garantir a segurança dos cidadãos de Israel e que um próximo 7 de outubro seria apenas questão de tempo. A guerra, que se prolonga por mais de 3 meses, e a dificuldade das forças de defesa para chegar até os reféns mostram que Israel enfrenta uma força resistente em Gaza, que para isso conta com um complexo fluxo de recursos. Segundo investigações do governo americano, o Hamas explora uma série de mecanismos de transferências de fundos, incluindo criptomoedas do Irã. Nesta segunda, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália impuseram sanções contra empresas suspeitas de facilitar o financiamento do grupo islâmico. É a 5ª rodada de sanções que busca minar a capacidade financeira do Hamas. Aí, Lorival, um cenário novo, esse da tentativa de apresentar ali um cessar-fogo de 2 meses e o que a gente pode esperar de resposta? Bom, a CNN acaba de noticiar que, além disso, o governo israelense está propondo a permitir a saída dos principais líderes do Hamas da faixa de Gaza como parte do acordo para a libertação de todos os reféns. É improvável que o Hamas aceite essa oferta, porque seria uma desmoralização para o Hamas, né? A saída controlada dos líderes do Hamas. Mas faz sentido com os objetivos de Israel, porque nesse momento Israel está concentrado em Khan Yunis, a principal cidade do sul, porque acredita que lá estão os principais líderes do Hamas, ou na superfície ou principalmente nos subterrâneos, né? De qualquer maneira, o que aconteceu de ontem para hoje foi uma pesquisa do Canal 13, que é um dos mais importantes de Israel, que revela que 53% dos israelenses consideram que o primeiro-ministro está conduzindo a guerra de acordo com seus próprios interesses e apenas 33% de acordo com os interesses nacionais. E a pesquisa é consistente com uma outra pesquisa do Canal 13 no início dessa crise, que mostrava que, se houvesse eleições, o Netanyahu cairia, deixaria de ser, né, do governo, passaria para a oposição. E hoje, o grupo dele tem 32 cadeiras, ficaria apenas com 16. Enquanto que sobram os radicais, os mais radicais sobrariam com ele. Enquanto que o Benny Gantz, que é o general que foi ministro da Defesa e que está no governo de coalizão nacional,
cresceria de 12 para 37 cadeiras, seria o maior grupo e formaria governo. Então, ele está realmente numa situação sem saída, o Netanyahu. Segundo fontes israelenses, disseram à CNN hoje, 70% da força de combate do Hamas está intacta, ou seja, depois de toda essa matança que Israel realizou na faixa de Gaza e da morte também de dezenas de soldados israelenses em combate, 30% apenas das forças do Hamas foram desmanteladas, segundo informação de Israel. Mas e o potencial bélico do Hamas? Será que sofreu também um pouco? Nós estamos falando atingido? Sobre o potencial bélico. Potencial sobre bélico. O armamento, sobre a capacidade. Não sobre pessoas. Sobre a capacidade de combate do Hamas. Em geral. 70% está preservada. É uma loucura isso. Então, você vê que quando ele fala que nossos soldados caíram em vão, teriam caído em vão se nós nos rendêssemos, aceitássemos a retirada, na verdade, é essa a discussão dentro de Israel. E aí você viu também os familiares dos reféns, que são 100 reféns, invadindo a Comissão de Finanças do Knesset, do Parlamento. Então, realmente, a situação do primeiro-ministro é muito difícil, mas ele ainda conduz a guerra e as negociações realmente, como a maioria dos israelenses está percebendo, de acordo com os interesses dele. Por quê? Se ele também cede ao Hamas, ele cai do governo, porque o Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Pública, e o Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, que são dois ultra-radicais, retirariam apoio ao governo, e eles têm somados 14 cadeiras e o governo tem 68 num parlamento de 120. Então, ele cai de qualquer jeito. Então, ele está só tentando ganhar tempo e existe em curso uma negociação entre Israel e o Hamas, mediada por Estados Unidos e Catar. Pode ser que saia algo dessa negociação. Lorival, a gente tem um minutinho, mas eu não posso deixar de te ouvir exatamente sobre como os seus aliados vão reagir, né? Os aliados de Israel vão reagir a esse enfraquecimento que é inquestionável, mas não é mais uma questão de será que é real. Politicamente, o Netanyahu não tem saída, porque se ele aceita as pressões dos Estados Unidos em relação a adotar um plano da criação do Estado de Israel, ele cai do governo, porque esse é o governo mais extremista da história de Israel, desde 1948. Se ele, por outro lado, não aceita essas pressões, ele está em confronto não só com os Estados Unidos, mas com grande parte da opinião pública israelense, que concluiu que a condução dessa guerra não está sendo de acordo com os interesses de Israel, porque está manchando a reputação de Israel ao matar dezenas de milhares de civis, não atingindo os seus objetivos militares de desmantelar o Hamas e ainda por cima deixando que 100 israelenses, naquelas condições terríveis que nós vimos ali, de crianças desenhando, né, num lugar subterrâneo, uma situação absolutamente insustentável. Portanto, eu acho que Israel caminha para alguma negociação com o Hamas, né, concessões para o Hamas e a própria queda do governo também. Em algumas horas, talvez a gente já tenha alguma resposta. Lorival Santana, obrigada pela companhia por hoje, meu caro. Até amanhã. Um prazer. O WW termina aqui. Uma boa noite a todos.